Olá, amigos. São 23 horas e 43 minutos do dia 6 de julho de 2010. Gravo esse pronunciamento porque é relevante em vista da aprovação da PEC 300 de 2008, proposta de emenda constitucional, apensada a PEC 446 de origem no Senado, que trata do piso salarial nacional dos policiais militares e bombeiros militares e, desde algum tempo, também a abração dos policiais civis nesse texto. Nós vínhamos lutando, como todos sabem, há muito tempo, pela aprovação dele. Como todos sabem, tinha sido aprovado em primeiro turno o texto básico no dia 2 de março deste ano. E desde o dia 9 de março, ilicitamente, antirregimentalmente, a matéria esteve fora da ordem do dia, o que levou a grandes embates políticos que eu não vou agora historiar e esmiuçar aqui. A matéria foi colocada hoje na ordem do dia, mas de um modo estranho, de um modo caviloso, de um modo que era para não ser votada novamente, porque o governo tratou de, numa sessão extraordinária, que geralmente não se presta a essa finalidade, inserir na pauta quatro medidas provisórias antes da PEC 300, e elas deveriam ser votadas antes pela ordem de preferência, sabendo perfeitamente que havia, como ainda há, um processo de obstrução por parte da oposição, tentando impedir a votação dessas medidas provisórias, dessa cambulhada de medidas provisórias. São 7 obstruindo a pauta, para que tenham uma ideia na data de hoje. Mas, no transcorrer dos acontecimentos, a pressão subiu muito no plenário, como sabíamos que aconteceria oportunamente se houvesse a presença maciça de deputados e se houvesse uma convocação especial. A convocação aconteceu, não mencionou especificamente a PEC 300, mas aconteceu. E embora talvez alguns apostassem que não haveria quórum hoje, ele acabou se formando quórum suficiente para a votação de qualquer proposta de emenda constitucional e também, evidentemente, para a votação das medidas provisórias. Foi um embate muito difícil, com obstrução por parte da oposição, que inicialmente capitalizou uma vantagem, porque desafiava o governo a retirar de pauta todas as medidas provisórias e a convocar uma sessão extraordinária exclusivamente para apreciação da PEC 300, que era exatamente o que nós queríamos e o que tinha sido prometido pelo presidente Michel Temer. E, aliás, foi o que eu disse a ele numa interpelação logo no início da sessão, quando ficou claro que haveria essas 4 medidas provisórias à frente. Mais tarde, com o transcorrer dos acontecimentos, com as manobras e com a pressão, houve uma inversão de ótica e passou a oposição, o DEM, o PSDB e o PPS, a ficar em situação desconfortável. Porque a pressão levou a uma proposta de acordo por parte do governo, que antes tinha uma posição empedernida, no sentido de que se votassem 2 medidas provisórias, sem obstrução, e depois se votaria a PEC 300. E o presidente acabou tomando as rédeas do processo nesse momento, isso foi extremamente importante, e decidiu que votaria 2 medidas provisórias com ou sem obstrução, e em seguida votaria a PEC 300. Aí, evidentemente, se inverteu a situação, e quem ficou em situação de desconforto no processo de obstrução foi a oposição. Esse processo de obstrução, portanto, não pôde mais prosperar. Assim sendo, as 2 medidas provisórias foram votadas praticamente a toque de caixa. Praticamente a toque de caixa, porque não havia mais condição política da oposição se manter na obstrução. E chegamos à votação da PEC 300. Como eu havia alertado, o governo trouxe a plenário para ser votada não aquela PEC votada no dia 2 de março. Não aquele texto votado e aprovado com 393 votos no dia 2 de março, que era a emenda substitutiva aglutinativa global número 1. Trouxe um texto que não tem nada a ver com aquele texto e que, eu repito aqui, é um texto que abandona o valor nominal do piso, abandona os inativos e pensionistas, abandona a cláusula de revisão anual, estabelece a existência de um fundo, mas completamente desfigurado, subtraindo a responsabilidade do governo federal por ele, e praticamente joga tudo no âmbito de uma lei que virá a regulamentar a Constituição no prazo de até 180 dias. Ou seja, para usar uma expressão que eu tenho usado popularmente aí, é uma PEC pelada, um texto básico que declara que haverá um piso salarial nacional e pouca coisa a mais. Tudo dependerá da lei. Sabíamos disso, sabíamos que isso ia acontecer,
e eu não poderia me calar, não poderia silenciar, não poderia aceitar essa manobra, porque ela é flagrantemente antirregimental. Neste momento, a única coisa admissível pelo regimento interno da Casa é a votação dos destaques que estavam pendentes. Eram os destaques do Partido dos Trabalhadores, todos eles destrutivos, o 2, 3, 4 e 5, porque o de número 1 tinha sido votado e aprovado na mesma sessão a que me referi, do dia 2 de março. Manobra é antirregimental, sabíamos que ali ia acontecer. E sabíamos, é claro, que num processo de rolo compressor, provavelmente seria indeferido, seria rejeitada, melhor dizendo, a minha questão de ordem e se votaria essa matéria. A questão de ordem foi apresentada com total fundamento constitucional, total fundamento regimental, mas, como intuíamos que aconteceria, mesmo porque havia já uma pressão para votar qualquer coisa por parte do plenário e até mesmo por parte da assistência na galeria, ela foi indeferida e passou-se ao processo de votação do texto que foi numerado 2, emenda substitutiva aglutinativa global número 2, e apresentado ao plenário nos termos a que me referi agora há pouco, e que peço que verifiquem em sua íntegra no nosso blog, porque o texto será colocado em seguida no nosso blog pela minha assessoria. É claro que a partir daí havia um processo de início de votação de uma proposta de emenda constitucional nos novos termos naquele texto imposto pelo governo. E ela teria que ser votada assim, evidentemente, não havia sentido lógico algum nesse momento em qualquer deputado se opor à votação da PEC. Uma vez que a realidade do momento da sessão era de que se impunha a votação daquele texto devido ao indeferimento indevido, mas houve o indeferimento, isso é um fato, da questão de ordem, não havia sentido nenhum em votar contra ela. Votei, portanto, claro, a favor desse texto. E agora, aprovado em primeiro turno, ainda existe o processo de votação em segundo turno, que tem no mínimo um intervalo regimental de 5 sessões, pode ser um pouco abreviado. Já entrei em entendimento com o presidente da comissão especial para ver se tentamos que a comissão especial se reúna, trabalhe o texto final, que o texto final é aquele que foi aprovado no plenário mesmo. Pode ser que tenha uma vírgulazinha errada, uma coisinha aqui e ali, um probleminha de redação e nada mais do que isso, a fim de que se tente eliminar o interstício de no mínimo 5 sessões. Para essa finalidade, também, logo após a votação, apresentei ao presidente Michel Temer um requerimento de dispensa desse interstício. Ele não quis debatê-lo naquele momento, porque alegou que não havia um clima adequado para isso. Ficou de debatê-lo no Colégio de Líderes amanhã. E esse texto, esse requerimento se refere, como eu disse, à dispensa de interstício. Se for aprovado, e só poderá ser aprovado esse requerimento se houver acordo geral, se houver unanimidade, será possível votar rapidamente o segundo turno. Eu acredito que o governo tentará mais uma manobra condicionando a aprovação do segundo turno à votação de outras medidas provisórias. Vamos ver, mas de qualquer maneira amanhã poderemos ter uma reunião da comissão especial para acelerar esse processo. O que é que nos resta quando for aprovado o segundo turno? Lutar, continuar a luta, dessa vez pela lei, porque agora tudo dependerá da lei. Tudo o que existia no corpo da Constituição como garantia não há mais especificado no corpo da Constituição e será remetido à lei. Portanto, nós temos que lutar pela lei. Pormenor, importante, importantíssimo. Essa lei é de iniciativa exclusiva do Executivo. Nenhum parlamentar pode apresentá-la. Pode fazer uma indicação, evidentemente, que é do processo legislativo, mas meramente uma indicação, mas não pode apresentá-la. Deverá vir do Executivo, teremos de aguardar e teremos que lutar. Não só para que ela venha antes do prazo de 180 dias, previsto no texto que foi aprovado, mas que ela traga de volta todas aquelas garantias que estavam no corpo da Constituição e que foram subtraídas no processo de votação dessa dita aglutinativa número 2. A luta continua, portanto, o processo continua. Nós aprovamos a PEC 300 em primeiro turno. Certamente não haverá dificuldade em aprová-la em segundo turno. Mas aí se desencadeia uma nova luta, porque não é a PEC dos nossos sonhos, porque não é a PEC originalmente votada e porque dependerá da lei. E nós vamos lutar por essa lei. Não temos outro remédio. Nosso remédio é a luta e nós vamos à luta. Uma boa noite a todos.